queridos amigos, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um programa A Hora da Mediunidade. Hoje vamos trazer o tema animismo. Vamos trazer alguns exemplos dos fenômenos anímicos. Comigo está Marcos Sena. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Liliana. Boa noite, amigos. Vivaldo. Esperamos que estejamos iluminados para poder trazer aqui a mensagem espírita, trazer aquilo que Jesus nos ensinou com tanto amor e carinho. Esperamos que estejamos à altura para esse trabalho. Muito obrigado. Temos também Vivaldo Rocha. Seja muito bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né? Porque o horário que as pessoas vão nos ver aí pode ser variado. E para mim é uma alegria estar com vocês, amigos, irmãos, né? Praticantes, seguidores da doutrina espírita, e, ao mesmo tempo, parabenizar todos vocês que fazem a Hora da Mediunidade, né? É um programa que auxilia a tantos irmãos da doutrina e, especificamente, os médiuns, né? As pessoas que estão mais envolvidas com a mediunidade. E hoje eu espero, como o Marcos falou aí, que Deus nos ilumine, Jesus nos ilumine, para que a gente possa transmitir bons conhecimentos, boas práticas da doutrina espírita. Vamos lá às nossas questões da noite. O que você pode nos falar sobre os fenômenos anímicos, da clarividência e da clareaudiência? Vou falar um pouco sobre clarividência e clareaudiência. Ambos trazem a expressão claure, né, que a gente sabe que é claridade, clareza, né? E um fala sobre a evidência, a visão, e o outro sobre audiência, a audição. Então, meus amigos, a clarividência, como a gente pode estar vendo aqui na nossa tela, ela é uma propriedade de quem vê com clareza, né? Que quem vê claro, em que um médium toma conhecimento do mundo exterior e vê mesmo a grandes distâncias de uma forma mais precisa. Então, assim, ele se utiliza desse recurso para tomar conhecimento de algo que está além do físico e que o auxilia a compreender melhor esse mundo espiritual. Já a clareaudiência, essa é a faculdade também idêntica à clarividência, mas a capacidade que a gente tem de ouvir sons, palavras, ruídos, vozes, mas com uma grande diferença, sem a utilização também dos ouvidos físicos. Então, ela transcende aquelas percepções que nós temos dos 5 sentidos nossos, né? E ela se passa também no plano espiritual. Então, é interessante a gente trazer que é algo que se dá no mundo e no plano espiritual. Então, embora seja exercida pelos encarnados, né, por nós encarnados, ela se dá num plano diferente do mundo físico. Ok? Podemos seguir, Liliane? Bom, feito esses esclarecimentos aqui, nós podemos dizer que estamos aqui falando da visão e da audição sem o concurso, ou sem a utilização dos olhos e dos ouvidos, mesmo à distância e mesmo por meio de objetos ou corpos opacos. Então, imagina que eu posso daqui ter uma comunicação telepática pela clarividência ou clareaudiência com alguém de João Pessoa, de Manaus, Mato Grosso e assim sucessivamente. Né? E para que a gente possa compreender um pouco melhor sobre como é que se dão esses dois fenômenos anímicos, eu vou trazer 2 exemplos aqui produzidos por Jesus. Né? Então a gente pensa que é só com nós aqui, pobres e réis mortais, que esse processo ele pode ser concretizado. Então nós vamos trazendo aqui, na imagem está vendo aqui, Jesus, Natanael e Filipe. Né? E se a gente conhece bem a história, Natanael, a certa feita, ele se encontra debaixo da figueira. E aí tem uma simbologia muito importante, viu, Liliana e Vivaldo? As grandes literaturas bíblicas trazem que esse sentar debaixo da figueira, ela traduz um momento de concentração, de estudo, de reza, né? Aquele momento em que você busca o seu contato maior com aquilo que forja as percepções nossas físicas. E Natanael, ele era de Israel, né? E ele, como israelita, ele tinha, além de tudo, um bom domínio dos estudos bíblicos. E naquela época, saber qual eram as leis e os profetas.
Mas voltando especificamente aqui a Felipe e Natanael, Felipe chega a Natanael, porque eles eram muito próximos, né? E lhe diz, olha, encontramos aquele a quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem também escreveram os profetas. Aí ele diz, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael disse, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Aí Felipe responde, vê e vem. Né? E aí, ou melhor dizendo, vem e vê. E aí, o que acontece? Natanael, a cidade de Nazaré, acho que é bom a gente contextualizar, por que Natanael falou dessa forma, assim, o que poderia vir de bom de Nazaré? Acontece que a cidade de Nazaré, onde Jesus cresceu, ela não era considerada prestigiosa. Então, ela era uma vila pequena e muitas vezes ofuscada por outras cidades maiores, como, por exemplo, Séforis. Então, Natanael, cidadão de Israel, estudioso da Bíblia, né, tinha um conceito extremamente de conhecedor do que era aquele que está vindo, porque ele sabia que aquele que está vindo era o Messias, né, o prometido. E quando Filipe apresenta Natanael a Jesus, Jesus o surpreende com a seguinte expressão: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Ou seja, em quem não vem com uma fé, com o coração ruim, para quem tem bons sentimentos, não tem maledicência e tudo mais. E admirado, Natanael lhe pergunta, de onde me conheces? De onde me conheces? E aí Jesus diz para ele, olha, antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Olha aí uma expressão forte da clarividência e da clareaudiência. Jesus estava distante de Natanael, mas pôde vê-lo, não pelos sentidos, pelos olhos físicos, porque ultrapassou barreiras, montanhas, vales e tudo mais, até chegar a Natanael, leu aqueles pensamentos, ouviu e disse para ele que ele sabia o que passava debaixo da figueira, o que lá estava fazendo Natanael. Aí até essa prova, Natanael diz, então tu és o Messias, né? Eu creio em tu, Jesus. E aí Jesus diz, porque te vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores de que estás verás. E mal sabia Filipe o que vinha pela frente de tantas coisas maravilhosas que Jesus traria para a percepção de todos. E um segundo momento, se a gente puder puxar um outro slide aí, nós temos vendo aí a cura do paralítico, que a gente conhece muito bem, né? E é muito interessante porque chocou muito aos escribas que estavam presentes quando Jesus procedeu à cura do paralítico. Porque Jesus escolheu as seguintes palavras: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Agora você imagina, né? A casa rodeada de pessoas, lá de fora, nas portas, na janela, e os escribas presentes. E eles ficaram perplexos com essa afirmação de Jesus, eles estão pensando, é blasfêmia, só Deus pode perdoar os pecados. E Jesus, né, com essa clara evidência, clara audiência, ele conseguia captar de todos os sentidos tudo que vinha de pensamento simultaneamente. E Jesus, quando percebe que é esse o pensamento do escriba, ele diz: por que razoais o mal em vossos corações? Então, é interessante, né, que Jesus fazia essa leitura e tinha essa capacidade de ouvir mesmo aquilo que verbalmente não se tinha dito, mas que perpassava no pensamento de todos que lá se encontravam. Então, os dois exemplos que eu quis trazer para a gente entender que Jesus, né, que era o nosso, hoje o nosso mestre maior, ele tinha essa capacidade de utilizar-se da clareaudiência e da clarividência. Ok? Você, Liliana. Obrigada, Marcos. Muito bom, gostei muito. Vamos lá, Vivaldo, com você agora. Próxima questão. Até que ponto o animismo pode interferir nas comunicações mediúnicas? Pois é, Liliana. Parabenizando o Marcos, excelente, Marcos, o exemplo que você trouxe, porque nós sabemos que essa prisão que nós estamos aqui, que é o nosso corpo, né, está limitado a 5 sentidos, né? E que Jesus, né, com a espiritualidade dele tão evoluída, né, um avatar, né, o nosso Salvador e o nosso modelo, ele, assim como a gente percebe aí na literatura espírita,
ele, na realidade, todo o corpo dele, todo o perispírito dele, todo o espírito dele é sensível a alguma coisa. Muito mais sentidos do que nós próprios temos aqui. Muitos sentidos, né? Que a gente, quando no mundo espiritual, vai ter sensibilidades muito maiores do que somente esses nossos 5 sentidos. Mas voltando aqui, Liliana, à pergunta, né? Como é que o animismo pode interferir, né, nas comunicações e nas reuniões mediúnicas? De diversas formas, essa interferência pode se dar, uma vez que temos vários encarnados e desencarnados que participam dessas reuniões. Então, no momento que você tem espíritos, né, e almas, você está com interferência do animismo na mediunidade, porque a mediunidade está sendo feita entre espíritos, né, espíritos desencarnados e os encarnados. Através do médium, caso seja um irmão que não domine totalmente os cuidados requeridos nessas comunicações, por motivos diversos, principalmente pela falta de conhecimento prévio do fenômeno. Nós já mostramos atrás aí algo, né, uma história semelhante, mas isso não é só o médium, né, que tem algum problema, não, é porque essas comunicações usam do animismo humano. Segundo o Divaldo, em torno de 80% a 20% a influência do nosso animismo nas primeiras comunicações mediúnicas. Ou seja, quando nós não temos ainda, não dominamos ainda a técnica das comunicações mediúnicas, nós estamos com praticamente 80% da nossa capacidade anímica ali. E a proporção que o tempo vai passando, que nós vamos nos aperfeiçoando no sentido do amor, né, do desejar, do estar fazendo em prol do próximo, a gente vai tirando mais, vamos dizer, podemos até tirar mais essa personalidade, como a outra história contou aí, né? A gente tira o nosso egoísmo, a gente tira os nossos desejos e deixa somente o espírito se manifestar. E o livro dos médiuns é básico para isso, né? Para que os médiuns, novamente, eles estudem, né? Se instruam, né? Para que, com mais conhecimento, em qualquer técnica, por exemplo, o nosso dia a dia, se é um engenheiro, se é um geólogo, se é um advogado, sem o aperfeiçoamento, sem a técnica, ele não vai desenvolver o trabalho corretamente ou direito. Então, o médium também precisa das instruções. E o guia, que a gente sabe que a nossa doutrina indica, é o livro dos médiuns. Pelos encarnados presentes ou familiares dos espíritos comunicadores, por não atribuires verdadeiras as comunicações e mensagens que recebe do além. Isso aqui é muito interessante, porque as reuniões mediúnicas, além dos médicos, dos médiuns presentes, tem sempre familiares, né, as cartas que o Chico fazia, né, as cartas que ainda continuam sendo trazidas do além, sempre existem os encarnados familiares e esse animismo interfere demais nisso aí. Então, nós vamos ver agora uma outra história que é da incorporação no livro Missionários da Luz. O orientador do André Luiz, nesse caso, é o Alexandre, e o André Luiz vai contar esse trabalho que ele estava fazendo de conhecimento para ele e transmissão para a gente, né? E tem o Euclides, né? É o interlocutor solicitante que chega para o André, para o Alexandre, sobre a questão do Dionísio, que era um desencarnado que estava querendo entrar em contato com os familiares e amigos, porque os daqui estavam solicitando muito esse contato. Ele tinha sido espírita, participava de reuniões espíritas, estava ansioso lá para que tivesse comunicações, né? O Alexandre, inicialmente, ele não acha conveniente, né? Porque ele diz assim, sobrem quase todos eles na investigação e pesquisas e no raciocínio o que lhes falta em sentimento e compreensão. Ou seja, era um estudo do espiritismo mais intelectualizado, né? Por isso que o grupo o Alexandre está falando sobre o grupo do Dionísio, né? E o Dionísio, o Alexandre continua, ainda não se encontra preparado para comunicações. Ele estava em recuperação, tinha desencarnado recentemente. Mas, né, atendendo a Euclides, o Alexandre concorda nessa comunicação, nessa reunião, né? Então, aí o Alexandre ele vai explicar para a gente o que é
o processo fenomênico da incorporação. Ele diz assim: mediunicamente falando, as medidas são as mesmas adotadas nos casos de psicografia comum, acrescentando-se, porém, que necessitaremos proteger, com especial carinho, o centro da linguagem na zona motora, fazendo refletir nosso auxílio magnético sobre todos os músculos da fala, localizados ao longo da boca, da garganta, laringe, tórax e abdômen. Ou seja, todos os órgãos que necessitava da utilização pelo espírito, que iria incorporar, precisava ser trabalhado antes da reunião. Então, o Alexandre visita e alerta o Dionísio. Lembre-se que você vai utilizar um aparelho neuromuscular que não lhe pertence. E aí ele menciona a médium, né? Nossa amiga Otávia servirá de intermediária. Então, nós temos o Dionísio, que vai incorporar na Otávia para passar as mensagens, né? E o próprio Dionísio ele diz, né? Recordo-me de que muitas vezes recebi as comunicações do plano invisível através de Otávia com muitas prevenções e, não raro, vacilei, acreditando a vítima de inúmeras mistificações. Então, o próprio Dionísio já sabia, já conhecia de antemão a Otávia no grupo de trabalho, né? Então, vocês veem todo o preparo para a realização desse trabalho mediúnico, né? Desde o espírito, o Dionísio, quanto a dona Otávia, todo o trabalho que é feito com muito carinho, com muito amor, para que essa coisa aconteça da melhor forma possível, né? E o Euclides com o André vão à residência da média Otávia para preparar o ambiente. Tipo assim, antes da reunião mediúnica, eles vão preparar a dona Otávia. E o Euclides fala para o André, nesta parte da casa, a irmã Otávia costuma fazer meditações e preces. Era uma pessoa muito espiritualizada, né? E com muito amor e muita vontade em realizar o trabalho mediúnico. E ele diz, Otávia é uma excelente colaboradora de nossos serviços espirituais, mas, pela força das provas necessárias à redenção, permanece unida a um homem ignorante quase cruel. E, nesse dia, a Otávia estava abatida por conta de desentendimentos com o marido, né? Ela estava assustada, a bondosa senhora sofreu tremendo choque nervoso que lhe atingiu o fígado, encontrando-se, no momento, sob forte perturbação gastrointestinal. E o Euclides fala, né? Como sabe, a harmonia não é realização que se improvise. E se nós, os desencarnados, devotados ao bem, estamos em luta frequente pela nossa iluminação íntima, os médios são criaturas humanas, suscetíveis às vicissitudes e aos desequilíbrios da esfera carnal. Por isso que os médios necessitam de fazer todo um preparo prévio para as reuniões mediúnicas, para que tudo isso aconteça de forma a contento, né? O sofrimento, quando aceito à luz da fé viva, é uma fonte criadora de asas espirituais. Ele está dizendo com relação a toda essa resignação da dona Otávia, né, com os sofrimentos que ela está passando nessa encarnação. E aí chega o marido dela, né, o Leonardo, e não permite que dona Otávia vá à reunião. O Euclides, no campo espiritual, eles solicitam à irmã do mundo, né, do mundo espiritual, que é a Georgina, interceder junto a uma tia de Leonardo para que ele permita a ida de dona Otávia à reunião. Então, vocês veem qual todo esse preparo que é feito no mundo espiritual para que a coisa aconteça, né? E aí, né, antes da reunião, um pouco antes da reunião, há um preparo de dona Otávia por Alexandre e Euclides, toda aquela parte ali que a gente falou de todos os órgãos da fala, né? Começa a reunião. O André, mais uma vez, contemplava admirado o fenômeno luminoso da epífise, por onde se dá a comunicação mediúnica, né? E acompanha o valioso trabalho de Alexandre na técnica de preparação mediúnica, reparando que ali o incansável instrutor se detinha mais cuidadosamente na tarefa de auxílio a todas as células do córtex cerebral, aos elementos do centro da linguagem e às peças e músculos do centro da fala. Quer dizer, esse é o preparo antes que o Alexandre e o Euclides estavam fazendo com a dona Otávia, né? E o André observa, reconheci que o processo de incorporação comum era mais
ou menos idêntico ao da enxertia da árvore frutífera. Achei muito interessante isso aqui. A planta estranha revela suas características e oferece seus frutos particulares, mas a árvore enxertada não perde sua personalidade e prossegue operando em sua vitalidade própria. Essa similaridade que ele está fazendo aí entre a médium e o espírito, né? Como se fosse uma árvore enxertada. E aí onde o Divaldo e o Alberto relembram essa questão do percentual da personalidade do médium que está sendo incorporado, né? Entre nós prevaleciam o controle, a disciplina, o autodomínio. Entre eles soprava o desequilíbrio e a inquietação. Isso o André falando de que no campo espiritual, né, o grupo de espíritos que estava naquela reunião, tudo harmonioso, enquanto que aqui, quem estava participando estava todo em desequilíbrio e inquietação, porque isso não funciona dessa maneira. Tem que haver harmonia, né, tanto do campo do mundo material quanto do mundo espiritual, dos encarnados por desencarnados. E André observa, o comunicante, que era o Dionísio, portou-se em todos os pontos da mensagem falada com admirável dignidade espiritual, ou seja, toda a parte espiritual foi feita com esmero, com cuidado, com amor, né? Aí termina a reunião mediúnica, isso durou 45 minutos. Somente a esposa do Dionísio e alguns raros amigos sentiram-lhe efetivamente a palavra viva e vibrante. Os próprios filhos internaram-se pela região da dúvida e da negativa. Não pode ser meu pai, diz um, né? Se fosse ele o comunicante, teria naturalmente comentado nossa difícil situação em família. É aqui onde o aspecto do animismo que não existiu, ele começa a tomar forma na cabeça das pessoas, né? Na alma das pessoas que estão ali participando, né? Muitas vezes afastado da reunião mediúnica, né? E o outro filho diz, se fosse o papai, teria respondido às minhas interrogações íntimas. Nós sempre queremos provas, né? Cabais, né? Será que no outro mundo os pais não mais se recordam do carinho devido aos filhos? Olha que coisa, né? Um dos participantes diz, não podemos aceitar a pretensa incorporação de Dionísio. Otávia conhece todos os pormenores de sua vida passada, permanece quase que diariamente em contato com a família e o espírito comunicante não revelou particularidades algumas pela qual pudesse ser identificado. Então, vem essa crítica, esses questionamentos, né, da nossa mente para desvalorizar o trabalho mediúnico, né? Outro participante. O problema da mediunidade é questão muito grave na doutrina. O animismo é uma erva daninha em toda a parte. Aí ele não precisava falar isso, que o Kardec já sabia disso há muito tempo, né? A gente sabe que o animismo, mas só que eles estavam atribuindo à comunicação um animismo que não tinha acontecido, né? A maioria dos médios é vítima dos próprios desvariamentos emotivos. As personalidades comunicantes, em sentido comum, representam criações mentais dos sensitivos. Tenho estudado pacientemente o assunto para não cair, como acontece a muita gente, em conclusões fantásticas. Esse é um dos entendidos, né? É um dos que estão criticando, né? E aí ele diz, né? O André Luiz vai falar, ninguém ali ponderava as dificuldades com que Euclides, o bom cooperador espírita, fora defrontado para trazer à casa o conforto daquela noite. Ninguém ponderava sobre a luta que o acontecimento representava para a própria médium, interessada em servir com amor na causa do bem. Os companheiros encarnados sentiam-se absolutamente credores de tudo. Os benfeitores espirituais, na apreciação dos presentes, não passariam de meros servidores dos seus caprichos, a voltarem do além-túmulo tão somente para atender-lhes ao gosto de novidades. Com raríssimas exceções, ninguém pensou em consolo, em edificação, em aproveitamento da experiência obtida. Ao invés do agradecimento, da observação edificante, cultivava-se a desconfiança e a maledicência.
E o André continua, né? Nossos amigos da crosta comumente criticam em demasia e sentem muito pouco. Estimam a compreensão alheia. Todavia, raramente se dispõem a compreender os outros. Mas o trabalho é uma concessão do Senhor e devemos confiar na providência do Pai, trabalhando sempre para o melhor. E aí ele finaliza: quase todas as pessoas terrestres que se valem de nossa cooperação se sentem no direito de duvidar. É muito raro surgir um companheiro que se sinta com o dever de ajudar. Então, meus amigos, essa mensagem que o André Luiz nos traz aí é muito interessante para a gente ficar bastante vigilantes, né? Como a nossa própria doutrina fala, né? Orai e vigiai, porque muitas vezes nós somos críticos demais, né? E nessa situação eles deixaram de aproveitar, né, o esforço que foi feito tanto no campo espiritual quanto no campo encarnado para que essa mensagem fosse transmitida. E, no entanto, a compreensão foi de poucas pessoas, somente ali, como a gente viu, a esposa e alguns amigos, enquanto que a maioria achou que tudo não passava de um animismo, quando, na realidade, era realmente uma transmissão do Dionísio através da dona Átila, né? Então, a gente tira outras lições, né? O mau comportamento da maioria dos familiares, lembro que eles eram os espíritas, né? Isso aí vai trazer consequência, como desistimos a dona Otávia, dedicação e amor ao próximo, né? Que ela tinha bastante, né? E o próprio Dionísio, que com certeza se sentiu um pouco frustrado com as reações dos familiares e dos amigos. É isso, Liliana. Muito obrigada, Rivaldo. Foi muito bom. Eu adoro relembrar essas histórias dos livros de André Luiz, né? São muito bons mesmo. Obrigada, Rivaldo. Marcos, agora é com você. Você poderia citar mais alguma outra passagem de Jesus onde ocorreu o fenômeno anímico? Certamente. Eu até agradeço ao Vivaldo quando complementou na questão anterior, falando um pouco sobre Jesus, porque realmente nós vamos trazer exatamente uma situação semelhante no que diz respeito que Jesus podia curar sem a utilização ou concurso de outros espíritos, né? Porque ele possuía um magnetismo superior, que era algo deslumbrante, né? E produzia constantemente fluidos bons. É interessante que a gente vê que por onde Jesus passava, aqueles que mantinham uma fé assertiva, efetiva, eles eram curados sem sequer Jesus ter tido conhecimento direto com eles, porque a fé era o grande instrumento para a cura. E aí nós podemos trazer aqui para as nossas reflexões a questão da mulher hemorroíça, né? Que é uma história que a gente conhece, está lá, retrata a história que era uma mulher que há mais de 12 anos, né, ela tinha um fluxo de sangue, e ela já tinha percorrido vários médicos, gastado fortunas, né, todo o patrimônio dela para ver se podia ser curado. E o que aconteceu? Piorou mais a situação e não resolveu. Mas ela era uma pessoa de muita fé. E quando ela soube que Jesus, né, o Messias, estaria passando pela cidade, ela disse o seguinte: se tão somente tocar nas vestes do mestre, sararei. Ela tinha essa certeza absoluta que bastava ela pelo menos tocar na parte das vestes do mestre. E assim o fez. Quando Jesus estava passando, uma multidão a cercava, era muito grande, muitas pessoas cercando Jesus, ela se lançou ao chão, veio por detrás, se lançou ao chão e tocou suas vestes. E assim, incrível, porque logo de imediato secou aquela fonte de sangue. Né? E ela sentiu de imediato que estava curada, foi instantâneo o sentimento. Por quê? Porque saíra de Jesus uma virtude. Jesus sabia que tinha saído uma virtude dele naquele momento. E ele parou, olhou para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Aí os discípulos que estavam do lado dele falaram: mestre, olha a multidão que nos cerca, né? Que nos aperta e diz: quem me tocou? Pode ser qualquer uma das pessoas aqui, né? Mas a mulher hemorroísta estava ao chão, foi se levantando, amedrontada, assustada, e disse: olha, não se preocupe, eu não te tornei impuro, eu não toquei em você, só toquei as suas vestes. Né?
e ao tocar as vestes, ela se sentiu curada. E aí o mestre olhou para ela e disse assim: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e se vê, né? Se sente curada desse teu mal. Isso está em Marcos, né? É explicitado essa passagem. Então, a gente percebe que a mulher hemorroísta foi curada pela fé. E a maioria das curas que Jesus realizou, ele sempre perguntava: o que queres em mim? Né? Ah, eu sou cego, eu quero ter a visão. É isso que você quer? Você quer ver? E aí ele procedia. Então, existia uma vontade própria que partia da vontade daquele que buscava um auxílio, um socorro, né? Que precisava de alguma coisa, e aquilo que Jesus fazia. Então, não havia nesse momento nenhum espírito saiu lá para fazer a cura da mulher hemorroísta. Mas ao tocar a veste dele, com toda a fé que ela possuía, uma virtude saiu de Jesus, e aí então ela se sentiu curada. Então, aí a gente vê que há um fenômeno anímico, onde não há a presença de um espírito que tivesse feito uma intercessão por Jesus. Foi feito diretamente pela fé da mulher hemorroísta. É isso que eu tinha para trazer para vocês. Obrigado. Muito bom, Marcos. Bom, eu só gostaria de fazer um comentário do que bem o Vivaldo trouxe para a gente em relação à questão do fenômeno mediúnico, né? Do que ele trouxe dos livros de André Luiz. O fenômeno mediúnico, ele é um fenômeno produzido pelo espírito desencarnado, né? Lógico, atuando através do médium. E o fenômeno anímico, não. Ele é produzido pelo próprio médium encarnado e que transfere todas essas particularidades dele, dos sentidos, e traz esse animismo. Ele vai manifestar isso, tudo aquilo, como ele trouxe das vidas passadas, toda essa vivência, né? Então, quanto maior for a capacidade do médium de concentração, de entrega, de confiança naquele trabalho, mais ele vai expandir o seu perispírito. Então, mais livre a sua alma, o seu espírito vai estar liberto, e essa expansão do perispírito vai trazer essa capacidade dele desfrutar dessa liberdade e trazer tudo isso para a gente, né? Como se aquilo realmente fosse algo de um espírito desencarnado, e não é. E é uma coisa muito difícil de a gente conseguir relacionar, principalmente numa reunião mediúnica, se aquilo é anímico ou não, né? Eu fico até passando na minha cabeça aqui uma ideia de todos esses livros que vários médiuns publicam aí todos os anos, né? Fica difícil da gente saber o que realmente é aquilo, né? Mas a doutrina espírita, como bem Vivaldo colocou, ela não discrimina isso. Não quer dizer que o animismo é uma coisa ruim, não quer dizer que é uma coisa que deva ser apontado, como foi relacionado aí da questão dos espíritas, que receberam uma comunicação que eles tanto desejavam, e eles acabaram agindo de uma forma errônea até, né? Da questão do julgamento, da desconfiança, né? E os fenômenos anímicos ainda têm sido muito estudados, né? Até hoje. Até hoje há esse estudo do que é, como é. Mas é isso, gente. Eu acho que o animismo ele vem para provar, mais uma vez, que essa capacidade do espírito sobreviver a qualquer coisa, né? Independente do corpo, encarnado ou não, o espírito ele tem vida, ele consegue atuar. E é isso, minha gente. Se você me permitir, Juliana, eu gostaria só de acrescentar um pouco ao seu comentário. Sim, fica à vontade. A importância que tem, como você bem frisou, e Vivaldo também, de um médium se preparar para a reunião mediúnica. Por quê? Nós não podemos esquecer que o nosso perispírito ele acumula todas as nossas experiências passadas,
e ela se traduz no momento da reunião mediúnica, porque o teu ânima, a tua alma, ela traz registros que você vai colocar em função daquele espírito que vem fazer a comunicação contigo. A gente sabe muito bem que todos os espíritos que nos procuram, eles procuram por uma similaridade de pensamentos e intenções, né? Então, a gente precisa ter a consciência, e o médium, muito mais do que qualquer outro, de que o estudo, a preparação, a consciência do fazer o correto, o que é certo é sempre certo, e aí ele vai estar seguindo exatamente os princípios de amor ao próximo, de entendimento, porque quem se presta a fazer um trabalho mediúnico, que está com essa faculdade, essa capacidade, ele tem que se sentir, além de responsável, comprometido com aquele trabalho que está sendo feito, né? Então, essa questão anímica, ela se torna presente porque é através dessas experiências que eu vou conseguir compreender o que o espírito comunicante está me passando. Então, é essa junção que me faz verbalizar ou trazer, através da psicografia, seja qual for, a evidência e tudo mais, aquilo que o comunicante, o espírito comunicante está trazendo. Então, é importante essa preparação e a gente, enquanto médium, precisa estar atento a essas questões. Obrigado. Pois é, Liliana e Marcos, é muito bom aí os comentários de vocês, e eu acrescentaria o seguinte: o animismo em si, ele não é mal, né? Como vocês falaram aí. O problema é que o que é o animismo, como, por exemplo, ele transformando em mercantilismo, né? Que ao longo dos séculos aí a gente vê pessoas, porque são capacidades do ser humano enquanto encarnado. Nós temos capacidades internas, né, muito grandes, muito maiores do que todos nós imaginamos. E uma delas, esses fenômenos anímicos, isso a gente tem que carregar realmente para o bem, como o Marcos acabou de falar, como a nossa doutrina fala, né? Não existiria possivelmente essa comunicação, como a Liliana falou, né, entre o mundo espiritual e o mundo material aqui, encarnados e desencarnados, se não houvesse algo que está mais próximo de lá, né? Porque já foi dito aqui, né, Liliana, os fluidos, né? Esses fluidos que a gente não vê, que os médios sentem e que os espíritos manipulam, vamos dizer assim, eles servem exatamente para esse contato. O perispírito é isso, né? Não é nem material nem espiritual, ele está ali no meio e é uma forma de comunicação, né? Se a gente for, né? Exatamente, isso aí é uma maneira, a sabedoria divina é muito grande quando criou tudo isso, né? Porque em outros mundos a situação é diferente, né? É muito mais fluídico, por exemplo, né? Mas o nosso não, o nosso precisa desse instrumento de intercâmbio, vamos dizer, né? Sem ele não há fenômenos, nem anímicos e nem mediúnicos. Perfeito. Sem o perispírito, nada acontece. Muito legal. Bom, muito meus queridos amigos, terminamos. Foi muito bom. Eu gostei muito de estar aqui com vocês hoje, aprendi bastante. E gostaria de agradecer e já deixar aqui o convite para o próximo programa, viu? Vivaldo, eu prometo que agora eu pego mais leve. Bom, meus amigos, fiquem com Deus. Obrigado, Liliana, mais uma vez, viu, pela oportunidade, pelo carinho, o seu cuidado com o material que a gente encaminha para você, na complementação de material. Na verdade, o que eu utilizei aqui para esse trabalho foi 80% do que você me encaminhou. Então, assim, agradeço muito, facilita bastante. Essa questão da antecedência também do tema e tudo mais é muito viável. A gente se sente mais preparado, mais à vontade, vai buscar outras informações que vão sempre agregar valor a esse trabalho. Muito obrigado mesmo e pela confiança, pelo apoio. Obrigado, Vivaldo, parceirão de muito tempo aí, né? Parabéns a todos, viu? E a você pois também. Marcos e Liliana, e telespectadores, né? Para mim foi uma satisfação muito grande, né? Alegria mesmo no coração participar desse momento tão iluminado com todos vocês, né? Aprendi muito, né? Com Liliana, com Marcos,
E sempre é bom lembrar que, né, que devemos ser eternos aprendizes, né, das coisas, das verdades, dos mistérios da vida. E só lembrando aquilo que o Espírito de verdade falou, né? Amai-vos e instruí-vos. É o que devemos realizar, não é verdade? A partir das instruções, né, que a doutrina espírita nos faculta, né? Pois é, foi uma grande satisfação estar com vocês.